MWTV Produções apresenta Making Roça. Apresentação, Kel Menezes e participação especial do radialista Everton Guedes. Muito boa tarde, Everton Guedes. Avexadinho não, se eu estivesse ligando era avexado. Muito boa tarde, meu amigo, tudo bem? Vendo aqui, vem com a camisa do Confiança. Ô, rapaz, é brincadeira. Fica do Botafogo, é do Confiança. Olha só, e hoje o podcast Make Roça será apresentado por ele, Everton Guedes, porque o Kel Menezes vai para uma reunião e ele vai comandar totalmente o programa. Não, é tu, te peguei de surpresa, mas se prepare, hoje é você que comanda, ok, meu querido? A cara dele. Vamos embora. Uma banda de uma mão. Modo goiaba. Aí de vez em quando eu sou rebelde, mano. Eu troco uma moça. Olá, amigos e amigas, paz e bênção no coração de cada um de vocês. O Make Roça de hoje, né, todo especial. Não é cantor, não é cantora, não é produtor, mas é um tema de suma importância. É sobre gestão escolar, educação pública, estadual, municipal, federal. E aqui conosco o renomado professor Hernani, que vai, durante o transcorrer do nosso programa, falar sobre o que tem que ser feito para que a educação, em especial, no nosso estado, mais precisamente em São Cristóvão, possa melhorar. Professor Hernani, público ouvinte, programa Making Roça, que vai ao ar nessa sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa noite a todos. Eu queria iniciar dando minhas credenciais, né? Sou o professor Hernani Carvalho, cujo resido no Eduardo Gomes, mas eu tenho minhas raízes na cidade de Cedro de São João. Eu sou formado pela Universidade Federal de Sergipe no curso de licenciatura em Geografia, sou pós-graduado em Educação Ambiental, já tenho experiência na escola privada e na escola pública, e no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, como educador voluntário, com experiência maravilhosa. Então a gente tem uma experiência muito interessante dentro da educação. Eu passei 26 anos na sala de aula, né, no chão da escola, mas na sala de aula, e tenho apenas 8 anos na gestão escolar, na equipe de gestão, né? No chão da escola, mas em outra função. Estou de licença prêmio para a minha aposentadoria. Mas nós estamos aqui para debater sobre a escola, debater dessa relação da escola com a comunidade interna da escola e externa, e aí nós estamos à disposição. E, inicialmente, já de antemão, agradecer esse convite. Vocês devem estar percebendo e estranhando o seguinte: o gordinho, careco, aquele gordinho, o Kel Menezes, ele não está. Mas por quê? Agora no mês de maio, Dia das Mães, irá completar o 106º banquete do Senhor do falecido Padre Rinaldo. Então, Kel Menezes, como tutor, como filho dele, ele não deixou a obra do Padre Rinaldo se acabar, não. 3 vezes no ano é feito o banquete do Senhor: Dia das Mães, Dia das Crianças e no Natal. Então ele precisou se ausentar, me deixou aqui, justamente para tratar sobre o banquete do Senhor. Então você que está vendo o nosso programa, quer colaborar, então entre em contato conosco para fazer doação de roupa. Agora lembrando, a roupa não vai trazer também aquela roupa já que não presta mais, mas me traga uma roupa semi-nova que seu filho, sua filha não utiliza. Um brinquedo também, porque às vezes a mãe, é o Dia das Mães, mas às vezes tem criança que chora, pedindo um brinquedo,
cestas básicas. Então, tudo que você puder dar de coração para que a gente possa fazer um Dia das Mães maravilhoso, aí você vai fazer a doação, tá certo? Então, Clésio, ou Kel Menezes, ele precisou sair justamente para resolver assuntos relacionados ao Dia das Mães. Dito e feito, a gente retorna com o professor Hernani. Professor Hernani, então o senhor é professor da rede pública há quantos anos? Eu tenho 32 anos. E da rede particular? Passei 18 anos. Aí eu lhe pergunto assim, qual o mais difícil? Ser professor da rede pública, estadual, municipal ou particular? Everton, primeiramente eu quero deixar muito claro de a gente compreender que a escola, o que é o chão da escola. A gente tem que compreender isso. E dentro desse processo que eu vou explicar, eu vou chegar a esse ponto do que você está perguntando. Então a escola é um espaço dentro de uma comunidade, né, seja ela pequena ou grande, e ela é um espaço de socialização. Então, tudo que reflete dentro da sociedade passa pela escola. A gente viu na pandemia. Não existe prédios, escola não é prédio. Os prédios sem alunos, sem funcionários, sem pais, sem ninguém, ele não tem sentido. A pandemia deu prova disso. Então, a gente compreender o que é uma escola e compreender o chão da escola, aí a gente vai ter uma noção do que se faz, do que é, da maneira que nós vamos trabalhar. Então, a escola ela tem um papel fundamental, como eu estou dizendo, dentro da sociedade. Mas a escola ela tem a comunidade interna dentro dela, que trabalha, e a escola tem a comunidade externa, né? Que é aquela comunidade que está ao seu redor. Nem sempre a escola só recebe aluno dali, daquele núcleo. Ele recebe aluno distante. Minha primeira escola que eu trabalhei na rede pública foi no 13, em Lagarto. E o 13 é um povoado, mas recebia alunos de todos os povoados. Até de Buquim. Ia para o 13. Entendeu? Estudar. Então, o que é que acontece? A gente compreender que a escola tem um papel fundamental e na gestão escolar, eu como gestor, eu fazia muito esforço para a gente compreender isso. Para a gestão estar observando de como o movimento dentro e no chão da escola. Então, o que é que acontece? A escola, ela tem a dinâmica interna, certo? Que ali estão os alunos, estão os professores, os demais funcionários, a equipe gestora, e não resta dúvida que os pais vão estar inserindo dentro desse processo, ali diretamente. E existe a comunidade externa. Essa comunidade é a própria comunidade onde a escola está inserida, logicamente que ela vai ter essa ligação toda com a escola. Eu iniciei, como você disse, então, como professor e depois fui ser gestor agora, e é importante que a gente compreenda esse papel da escola e o que a escola faz. Para dizer a verdade, eu vim compreender muito mais quando eu fui para a gestão escolar, porque você sai da sala de aula, você consegue ter contato com a comunidade, com os pais, com a SEDUC, com as secretarias de educação, com o governo federal. Então, o gestor amplia esse leque de comunicação. E aí a gente compreende. Eu para dizer a verdade, eu não estou mentindo, eu digo a verdade. Para mim, tanto o meu trabalho que eu fiz na escola pública, eu fiz na privada. Eu trabalhei 14 anos, numa escola religiosa, que é o Arquidiocesano. Vale sempre me deu muito apoio do meu trabalho. Eu trabalhei no Colégio Brasília, que era um colégio muito conservador dentro da nossa sociedade. Eu trabalhei no Nobel, trabalhei no Objetivo, eu trabalhei em várias escolas particulares. Muita coisa depende de você enquanto professor. Essa relação aluno-professor, e na minha época, não resta dúvida que era uma relação muito melhor e mais fácil, que a gente não tinha celular, não existia nada. E essa relação, ela se dava bem. E eu nunca esqueço que quando eu dava aula no ARC, eu vim para uma palestra
que o Centro Acadêmico de Geografia me convidou na universidade. E quando eu contei o que eu fazia no ARC, discussões, exposição geográfica, alguém me desafiou, disse, você só faz porque é na escola particular, você não vai fazer na escola pública. E eu fui para a escola pública como professor e mostrei que fiz. Você conhece um vizinho nosso, Lázaro, que é filho de Dona Maria, foi meu aluno lá no Eduardo Gomes, Lázaro do Material de Construção, e diga assim, Lázaro, qual foi a melhor excursão que você fez? Pedagógica, que eu não chamava disso, viagem não, de passeio. Ele vai dizer a você. E essa curiosidade? Eu levei meus alunos do Ney de Mesquita, da noite, EJA, para Xingó. E foi a única turma que eu consegui entrar em uma área de segurança nacional, porque ninguém entra. Foi a única turma que eu consegui para mostrar como era o controle de computação, porque eu fiz uma amizade lá com o engenheiro. Levei arquidiocesano, levei Brasília, levei magistral. Eu não consegui com ninguém. E eu fui sorteado com o colégio público. Então, a escola, quando você tem compromisso, ela pode ser pública ou privada. Tem escola privada que você não tem. Você não consegue fazer porque a escola própria não deixa você trabalhar. Ela vai ter um planejamento já engessado para você. A escola pública ela é muito mais aberta. Agora, precisa de uma coisa. Qualquer educador que está me ouvindo aí sabe que é o nosso compromisso. Meus alunos, graças a Deus, eu sou muito feliz em todas as escolas que eu trabalhei e dentro da comunidade que eu moro há 27 anos, que é o Eduardo Gomes, eu nunca reprovei um aluno. Eu nunca reprovei um aluno, porque quem reprova aluno é a vida. Eu sempre dei a oportunidade de meus alunos crescerem. Eu tenho 2 alunos, uma aluna da escola particular do Arquidiocesano, entendeu? Que é médica, hoje, professora da universidade, na área de medicina, e tem um aluno da escola pública do Ney de Mesquita, que é professor da Universidade de Minas Gerais, que a menina é PhD já, na área de medicina, e o menino é filho de Ninho, que é um pedreiro lá do Tijuquinha, e hoje ele é doutor, e é professor da universidade. E quando o Ninho me perguntava, e aí, a educação, eu digo, é investimento. Aposte no seu filho. E são 2 alunos, a médica Ingrid, né? Sempre está com os trabalhos dela sobre diabetes. Se alguém entrar como é que se diz? No Instagram, vai achar fácil. Doutora Ingrid. Foi minha aluna. Pessoa assim. E eu lembro, filha de professora da escola pública. Mas a mãe dela investiu, o avô, e ela estudou no Arquidiocesano. E hoje ela mostrou o brilho que ela tem. E o outro é o menino, que toda vez que ele vem em Sergipe e faz alguma coisa, ele me convida. Entendeu? E eu lhe digo, exemplos que a gente tem que é assim, formidável. Deixa a gente feliz. Então, se é melhor trabalhar em outra, isso aí tem várias situações. Agora, você, enquanto profissional da educação, você tem que ter compromisso, acreditar no que você faz e você tem que passar isso para os seus alunos. Que a gente não quer, professor, veja bem, generalizar, que nem todos os professores são iguais. Certo. Lógico que é evidente. Não tenho dúvida disso. Está aqui um exemplo. Você tem que investir. Como também a gente tem que ver o seguinte, a família tem que investir. Aquela questão de pegar seu filho, tá, doutor Afara, manda para a escola. Não, a escola que se vire, professor que se vire, que tome conta. Aí quando acontece algo pior, né, e a direção, o professor manda chamar, não, meu filho não fez isso, meu filho não fez aquilo, né? O essencial, você colocou seu filho, independente que seja escola municipal, particular, federal, estadual, acompanhe a vida diária de seu filho. Tá me entendendo? O que é que hoje em dia, professor, Verdade. Né, algumas famílias, alguns pais e mães reclamam, meu filho entrou no mundo das drogas, meu filho está se criando isso. Por quê? Não basta tão somente você, desculpa aí, você pegar o seu filho ou filha, colocar na escola, pronto, o professor que se vire. Não. Eu tenho um exemplo disso, minha esposa. Ela foi secretária do Glorita há mais de 20 anos. De vez em quando ela conta, né,
Existe casos, né, que o aluno se dava por perdido, dizendo, não, esse daí não vai se criar, vai ser, vamos dizer assim, criado marginal. E, para surpresa dela, hoje ela encontra, aí o cara bate no ombro, professora, como é que tá? Ela fica assim olhando, aí diz, eu sou aquele aluno, tal. Hoje, pronto, se eu não me engano, o comandante do Corpo de Bombeiros, se deve ter lembrado, eu não sei se ele estudou no Glorita, mas Silvânia, tudo indica que estudou, foi no Glorita, foi no Olga. Então, existe, como você acabou de dizer, né, médicas que eram alunos da rede pública estadual, e assim vai. Então, tudo depende do investimento também que a família está fazendo. Então, é gratificante? Não é mesmo? Mas, assim, a gente compreender esse processo, aí eu vou sair de como professor para ir para a gestão. Meu primeiro colégio, verdadeiramente, ir para a gestão, eu passei só um mês no Armindo, no Armindo não, no Hamilton, mas como era um integral, na época eu não podia fazer, eu fui para a gestão do Olga. O Olga tinha passado pelo processo, aquele professor tomou aquele estiro, né, na época, professor de biologia, ciências, e quando eu cheguei no Olga, eu olhei assim, sem brincadeira, a gente no primeiro momento, ele com desespero. Parecia um espaço de guerra. Um grande desafio. Eu digo, eu vou pegar esse desafio. E eu percebi que a escola precisava estreitar a relação com as famílias e com os alunos da noite. Porque era EJA e era difícil o que acontecia dentro do Olga. Eu não vou entrar em detalhes. E aí eu comecei a me aproximar das famílias e dos alunos mais velhos. E graças a Deus, eu passei apenas um ano no Olga. Eu deixei, em termos de estrutura, aquele novo muro, porque estava tudo caindo, eu fui correr atrás. Aquela parte que era do refeitório, não era forrada, era tudo, os meninos jogavam, era uma loucura. Os banheiros não prestavam nenhum. Quando o cara pinta, não, nós vamos refazer. E aí, pedi colaboração aos professores e a gente foi trabalhar a questão do alunado. Eu marquei uma reunião de pais, um sábado, aí todo mundo disse, não vem pai não. Eu juntei, sem brincadeira, mais de 100 carteiras quebradas no lugar. Mais de 100, 150. E eu botei para mostrar aos pais. E veio mais de 150 pais, quando todo mundo disse que não vinha ninguém. Na segunda a gente quase dobrou. Mas eu disse aos pais, aquele processo ali, o que a gente ia mudar não era professor Hernani. Era professor Hernani com a sua equipe, seja de professores ou gestora, ou de quem trabalha na escola. E a comunidade. A família e os alunos. Então, essa mudança, ela tinha que acontecer, a gente andando em sintonia. Eu encontrei um problema assim, que eu posso dizer, de álcool, muito grande. Lá, de crianças, adolescentes. Eu criei estratégias assim, que a gente para resolver. E eu convidava a mãe para ir lá. Eu procurava saber, a mãe mora no Tijuquinha, mora no Cantinho do Céu. Aí eu pegava um aluno e dizia, como é aí? Tem farra final de semana? Tem, a menina bebe com a mãe, com o pai e tal. Aí a mãe chegava lá e disse, esse diretor quer farda? Porque eu exigi farda. A camiseta, pelo menos. Na época não dava. E ele quer farda, não sei o que e tal. Aí, deixa a mãe entrar. Ela entrava brava. Mas uma coisa que eu sempre pedi para os pais, uma aguinha gelada com um cafezinho. Recepção. Para quebrar. Tome uma aguinha aí, tá aí sempre. Aí botava alguém lá do meu lado para estar ouvindo, para me ajudar e tal. E quando eu conversei com a mãe, eu comecei a mostrar para ela a importância da farda, no sentido de todos na escola ser iguais. No sentido da identificação de um aluno desse sair, ter um atropelamento na rua e alguém abordar isso, não é aluno do Olga, era mais fácil da gente ir lá.
No sentido de a polícia, que sempre dava baculejo, que era uma escola marcada, mas quando ele via com farda, ele voltava para dentro da escola. E se não tivesse farda, era pior. Eu comecei a dizer à mãe, mostrei para ela a importância, isso. Ela disse, eu tá certo. Eu disse, só está preocupada. Sua filha vai brigar por roupa, blusa, não sei o quê. No outro dia, a menina de farda. Aí o vigilante disse, o que é que você fez com essa mãe? Eu digo, diálogo. Mostrei a ela. Então, assim, o diálogo ele tem que existir. A gente vai ter sucesso sempre? Não. Vamos ter os nossos estresses? Sim. Vamos ter os problemas? Sim. Os desafios são grandes. Eu tenho uma lista, assim, se eu fosse hoje listar, de mais de 40 alunos que perdeu a vida durante a minha vida na educação, ali na Grande Rosa Elza. Antigamente ali morria gente semanalmente, todo mundo sabe. Entendeu? Então, é isso. Entendeu? E diga uma coisa, mate minha curiosidade. Alguns anos atrás, existia nas escolas públicas estaduais o Conselho dos Pais. Ainda hoje existe? Existe o Conselho da Escola. Esse conselho, ele é quem dirige a escola. É porque não se compreende isso. O diretor é o membro nato, certo? E vai ter os outros membros. O diretor, ele é ordenador de despesa, e o presidente do conselho, que não é o diretor, que é ordenador de despesa. Que pode ser um professor, pode ser um pai, pode ser, geralmente não é aluno por causa da idade, mas pode ser um outro membro, pode ser um funcionário da escola, entendeu? Na escola, a última escola, o Ney, o presidente era uma professora, mas eu já tive secretário-presidente. Então você pode ter outra pessoa. Então o conselho, ele representa o representante dos professores, o representante dos alunos, o representante dos demais servidores e, importante, um representante da comunidade. Como no Conjunto Jardim, eu vou dar um exemplo, eu tinha um representante que era da Igreja Católica. Ativo, que coisa, por quê? Porque você tem que ter uma entidade que ela trabalhe, que ela tenha CNPJ, que prove, e ele vai participar. E esse era participativo. Aí você vai ter tudo, e você tem que trazer para a escola, para o conselho de escola, debater. Não é tão fácil. Porque ninguém ganha no conselho. E às vezes as pessoas trabalham. Às vezes o aluno é de menor. Ele não pode vir para a reunião à noite, quando a escola não tem aluno de maior. Então tem N coisas, mas o conselho existe nesse sentido. E algumas escolas no Brasil trabalham com conselho de pais ainda. Entendeu? Que tem outra finalidade. Mas o conselho, hoje a escola só recebe verba se o conselho estiver ativo. Senão ela não recebe. Agora, você falou em verba. Essa verba vem diretamente para a direção da escola ou para o conselho? Que mediante a verba, o conselho vai saber como aplicar. Porque às vezes o que é que acontece? Tem escolas, né, que você vê os banheiros sendo destruídos, o mato tomando conta, né? Aí fica aquela questão, porque eu já mandei ofício para a secretaria, né, não responderam, não tomaram. Sim. E neste caso, que vem a verba, ela vai para a direção da escola, gerir a escola, ou vem para o conselho? Hoje, a escola tem mais autonomia. Já foi, quando eu iniciei diretor, como do Olga, eu tinha que mandar vários ofícios, pedindo alguma coisa. Limpeza de caixa d'água, isso, detetização. Hoje não, a escola recebe verba para isso. Só que a verba não vai para a escola, a verba vai para o conselho. Certo? O conselho não tem nada com a escola. Tem, mas ele é uma entidade independente. Ele tem um CNPJ. A escola não tem CNPJ, ela usa o CNPJ do conselho. Essa compreensão tem que ter. O que é que se precisa aí, pela minha experiência? Existe uma educação dentro desse processo. Não existe. Para dizer a verdade, poucas escolas no Brasil, poucas, os conselhos trabalham.
assim, com decisões e tal. Mas de vez em quando, Sergipe já tem, mas é um trabalho que a gente vem fazendo. Eu estou afastado, mas eu conheço vários diretores que vêm fazendo isso, né? Mas porque tem muitas coisas que complicam o processo. Só para ter uma ideia, eu vou comprar um microfone desse. Um microfone eu não posso ir lá diretamente comprar, eu tenho que pegar 3 orçamentos, tem que ver a verba certa, porque tem verba, para cada coisa tem verba. Tem verba para material escolar, para farda, tem verba, entendeu? Não é uma verba única. E você tem que saber usar a verba. Eu fui ordenador de despesa, eu e o presidente. A gente fica 10 anos, depois que é aprovado, ainda fica 10 anos dependendo. Desculpe. Se houver uma fiscalização e der um problema, nós somos chamados para responder. Entendeu como é que é? Tem que as contas. Hoje não, o Estado avançou muito. Hoje tem um sistema que você vai fazendo automaticamente. Ótimo. Não é mais manual e tal. Você comprou, a nota já sai lá, já está dizendo. Não, realmente. 100% melhorou muito. Nem compara. Então isso facilitou. Agora precisa que ainda falta a gente. Porque diretor, não existe escola para diretor. Nós todos somos professores. E a gente aprende no dia a dia, tomando porrada, como diz. Entendeu como é que é? E a capacitação são poucas. Mas o gestor aprende. Eu aprendi no dia a dia do que eu conto. Aí eu tive muita dificuldade com a questão financeira. Medo. Entendeu como é que é? Como é que eu vou? E usar a verba federal, principalmente, que a fiscalização é pesada. Aí o que é que acontece? Não existe assim uma formação para gestor. Você aprende no dia a dia da escola. É uma dificuldade nesse sentido. Mas nós temos bons gestores escolares. Entendeu? Aí o que é que acontece? Nesse sentido, a gente tem que compreender todo esse processo, porque no fundo o diretor é tudo na escola. Minhas filhas não aguentavam mais. E a esposa ela dizia, quando é que você vai deixar de ser gestor? Porque se a escola quer uma torneira à noite estourasse lá, o vigilante ligava para mim. Faltou energia na escola, o vigilante ligava. Eu viajava. Eu estava em Propiá, lá na beira do rio, tomando um banho. Professor Hernando, o senhor está em casa? Não, eu estou. Rapaz, aconteceu isso aqui, assim. Eu, caramba, faltou energia e a chave para abrir, porque o freezer tem carne e a gente está sentindo que não está funcionando lá. Você imagine como você tem que saber trabalhar isso. Tirar a alimentação para o outro dia, para segunda-feira. Aí você tem sábado e domingo, quando tem um feriado. E como é que vai ser essa alimentação? Para dar alimentação ao aluno. 10 horas. Então, você tem que saber trabalhar. Até para não contaminar, né, também. Você sabe que hoje, se você manipular a alimentação de uma forma errada, e aconteceu no Seixas Dória. Não no sentido, depois foi provado, e foi uma manipulação assim rápida e errada de manhã. Eu tomei logo as medidas, suspendi, entendeu? Conversei com os alunos, demos o que tinha mais prático, um suco com a brua, fomos lá integral, eles foram para casa, avisamos os pais, certo? Chamei a vigilância municipal, para ser fez tudo certo. Guardei a prova do que era, mas isso a gente aprende no dia a dia. Então, essa questão da escola, ela tem essa complexidade. Quando você me convidou, eu disse que a gente tem assunto para falar 10 dias. Entendeu? E assim, aqui hoje a gente vai conversando do que vai aparecendo. Lógico. Mas é muito bom, eu gosto de falar de gestão escolar. E falar em gestão escolar, manda um abraço, né, para a Nildete, que é a esposa do professor. A minha família, né, que sempre me incentivou, minhas filhas, meu filho, pois você viu meu genro, né, que é um cara que está ali do meu lado, é professor, sempre está me incentivando também. E o senhor falou uma coisa aí que seus filhos, e na época, há 15 anos atrás, 20, eu estou rindo porque minha esposa era secretária do Glorita. E quando ela começou,
ela era a secretária, não existiam essas questões, né, de gestão, de conselho. Com o passar dos anos foi criado. Aí ela passava de manhã, de tarde e de noite. Aí tinha vezes que eu dizia a ela o seguinte: faz o seguinte, não quer que eu leve a cama para você morar lá Alimentação. Para dormir lá não, porque, porra, minha amiga, desculpa, É verdade. de manhã, tarde e noite. Aí, de vez em quando, ainda vem gente aqui: Silvânia, me arranja matrícula, Silvânia, olha, faltou isso. Aí agora me lembra, né, Silvânia, minha querida esposa, graças a Deus se aposentou e hoje está na merenda escolar. Mas, lembrando, viu, gente, mais uma vez, que o Clésio, que é o Menezes, ele não está presente pelo simples fato do 106º banquete do Senhor, que vai acontecer agora no mês de maio, Dia das Mães. Ele precisou sair para pegar alguns donativos. Você está interessado também em colaborar com o banquete do Senhor no Dia das Mães? Basta que você ligue, vai aparecer aqui o telefone do Clésio, ou que é o Menezes, né? Aí você diga: olha, eu tenho aqui alimento, eu tenho aqui roupa, né, que ele irá buscar. Então, colabore, vamos fazer um Dia das Mães feliz. Nós estamos entrevistando o professor Hernani, ele que é gestor também, né, está licenciado, como ele disse. Me diga uma coisa, professor, como gestor e professor da rede pública, como professor da rede também particular, qual foi o seu maior desafio que o senhor enfrentou e não é que não conseguiu lograr êxito, mas disse: não, realmente eu entrego os pontos? Olha, a escola tem milhares de desafios, porque a escola, no chão da escola, a escola é dinâmica. A escola é, só para ter uma ideia, se você trabalhar de manhã, como você falou do Silvânia, à tarde e à noite, como eu já trabalhei no UOL, parece 3 escolas. De manhã se comporta de um jeito, à tarde se comporta de outro e à noite de outro. Esse foi o maior desafio que para mim, dentro da escola, por incrível que pareça. Se você perguntar, muitos gestores vão dizer que não. Por quê? Porque eu estava sendo gestor de 3 escolas numa só. E aí é difícil. Comportamento de aluno, diferenciava da manhã para tarde, para noite, que era a EJA, que é algo mais especial e que realmente se precisa trabalhar melhor isso. O professor, diferente, muitas vezes o professor, muitos, quer trabalhar pela manhã, quem tem um horário só. Aí quem tem outras escolas, que tem 2 vínculos, aí ainda trabalha à tarde. E o professor da noite na EJA, o que é que eu encontrei? Professor que vai lá só completar a carga horária. Era uma coisa que eu pedia, que tinha que rever isso. Eu ensinava pela manhã numa escola e eu estava devendo 6 horas aulas. Não completava a minha carga horária. Eu arranjei à noite na EJA. Eu vou lá, dou 6 horas. Só que esse professor, 4 horas, esse professor, até para o planejamento era difícil. E aí é um desafio você fazer com que esse professor ele se integre à comunidade escolar. Como é que você tem 21 horas numa escola, lá em Seu Corro, e tem 4 horas apenas no Olga à noite? Difícil. Esse foi um desafio que eu tive assim, que até hoje eu fico pensando. Entendeu? E teve uma escola que eu tive uma experiência, porque vários professores tinham uma carga horária mais ampliada, que foi o Armindo Guaraná, e a EJA funcionava. Legal. Tudo que a gente planejava funcionava, em outras eu não conseguia. Nem como professor, nem como gestor. Senti muita dificuldade. Então, esse é um desafio. Outro, que a gente sabe hoje, na atualidade, é a questão da família. Por quê? Porque a família está esfacelada. Tem muitos meninos que os responsáveis são os avós. Tem muitos meninos que vêm de casas sem a mínima direção.
E quando chega na escola, as mães, elas também, ela não têm formação. A gente sempre quer condenar. Ah, não sei o quê. Mas, gente, é difícil. Nunca teve uma formação. Passou por um processo. É por isso que eu digo, o chão da escola reflete a sociedade. Se a gente tem uma região, muita ocupação, muita favela, você vai receber aluno dessa ocupação. Você vai receber, perfis que vai chegar. Entendeu? Então a gente tem que compreender isso. Então, eu lembro que na época aí na Grande Rosa Elza, era de uma violência imensa, eu perdi vários alunos. O cara assistir aula hoje e amanhã está num caixão. Mas era um processo daquela época. Eu estava até dizendo essa semana de uma coisa assim, que eu nunca mais vi em imagem interessante. E eu vou lhe dizer como tem coisas que a gente é fundamental. Eu nunca mais vi assim, mãe chorando em corpo, como passava antigamente. Era muito comum. Até na TV Sergipe, TV Atalaia, mostrando as mães chorando em cima dos corpos dos filhos. Morre muito jovem, ainda morre. Mas as políticas públicas melhorou muito. Isso aí é inegável. Então eu fico muitas vezes chateado e as pessoas querem discutir política partidária. Não tem nada a ver. A gente tem que enxergar o que é a política pública. E a política pública para estudante, muita coisa veio o Enem, as cotas. Hoje, dentro da escola, tem um monitor. Hoje o aluno de 9º ano, meu afilhado, que é filho de ex-alunos meus, disse, meu padrinho, sou monitor, vai ganhar R$400 todo mês. Quando ele for lá para o ensino médio, ele pode ser monitor ganhando R$400 e vai para o pé de meia. Aí o cara diz, não sei. Não, rapaz, ali ajuda quem não tem. E a prova disso é o orgulho que eu tenho, como eu estou dizendo, de um aluno que é doutor e professor universitário. Do Tijuquinha, que se fosse hoje ele estava no pé de meia. Se fosse hoje ele estava, entendeu como é que é? E hoje, Cleverton deixa eu orgulhoso. Pelo que ele representa, o cara nunca mais vai voltar para o Tijuquinha, só para visitar. Os amigos, os parentes, entendeu? Mas o Tijuquinha não cabe mais ele. Ele tem um voo maior, que ele é muito maior do que a professor. Temos a intelectualidade no sentido do que ele conquistou, que ele já é doutor. Só tem uma pós-graduação em educação musical. Então hoje ele conhece o Canadá, conhece outros países. Então, isso é importante. Olha, você tocou num tema aí, uma frase, a questão da política, políticas públicas. E realmente, se a gente voltar 10, 15 anos atrás do tempo, o cargo de diretor, secretário, né, coordenador, era tudo questão política. Era quem tivesse um QI indicar. Vou indicar Clésio para ser diretor do Armínio. Clésio teria que comer no prato daquele político. Graças a Deus que hoje não. Hoje existe concurso, né, para diretor. Né? Foi um avanço muito grande. Hoje, com essas políticas públicas, o aluno, existem casos comprovados, o aluno sai de casa sem uma refeição sequer, sem um café da manhã, e ao ele entrar na escola, tem ele vai ter 3 refeições, e mesmo assim, ainda tem gente, por isso que eu digo, lidar com a cabeça de ser humano é uma coisa incrível. Tendo 3 refeições, 4, ainda tem gente que reclama daquela refeição. Aí vai entender, né? Mas é aquela questão, é educação. Agora, fazendo uma observação, hoje, para diretor, tem uma lista aqui, e quem indica ainda é o político. Antes não é. Realmente está assim. É um que eu estou lhe dizendo, né? Mas eu acho que, na minha opinião, deveria ficar o mais votado. Aquele que conquistou o maior número de pontos. Entendeu? Infelizmente, olha, gente, o Clésio, ele saiu, mas ele deixou aqui uma pergunta. Não, se o tempo der. Uma delas é o seguinte: como diretor, quais estratégias o senhor acredita serem mais eficazes para lidar com o crescente número de crianças que chegam à escola com fome, e como a escola pode garantir que todas as crianças tenham acesso à alimentação adequada?
Primeiro, dizer que o cara é gente boa. Já conheci e todo mundo fala bem desse cara. É o cantor chamado. É o cantor chamado. Eu venho um dia só conversar com ele. Mas não assim, é conversar para a gente dialogar da vida e as coisas, porque sempre é importante. Né? Só uma curiosidade, viu? O Clésio, ele também é professor, viu? Ele não exerce, mas ele é professor, se não me engano, de matemática, português, foi informática. Mas vou procurar saber e depois a gente informa, tá certo? Então pode continuar, professor. Sobre a questão da alimentação, né? A alimentação na escola não depende do diretor. O diretor ele tem que ter uma gestão da alimentação. Mas ela chega através dos programas nacionais e dos programas estaduais. Entendeu? Mas chegando, a SEDUC vem fazendo algumas capacitações de merendeiras, realmente estão se fazendo muita alimentação boa. E aí, se tiver mão de obra dentro da escola, se a gente tiver, um exemplo, merendeiras, pessoas de suporte, você consegue. As dificuldades, às vezes, é que muitas vezes dentro da escola, a gente não tem a matéria-prima que é pessoal. Porque você, para ter um café da manhã, você tem que ter um servidor cedo, fazendo esse café da manhã. Mas que hoje a escola se organizando, dá para se fazer. Mas a escola, hoje nas escolas, os alunos não se alimentam mal, não. Eu fui diretor do Seixas Dórias durante 5 anos, no Conjunto de Jardim, uma escola integral. O que o menino queria comer era boi ralado. Você sabe o que é boi ralado? Que todo mundo não quer. Carne moída. Aí é boi ralado. Entendeu como é que é? Eles diziam, tem boi ralado hoje. Agora, eu tive uma coordenadora muito competente. Kátia, você é incrível, a professora Kátia. E ela era gestora, ela era administrativa financeira. E ela cuidava do pessoal da cozinha. Gente, quando ela fazia com macarrão, com arroz, era uma delícia. Então, os alunos comiam bem. E eu dizia, não, vocês têm que comer. 2 colherzinhas que negócio. Não, o aluno vem, eu sempre olhei para o aluno. Final de ano, a gente sempre fez uma mesa farta para os alunos. Aí vinha a contribuição dos meus queridos professores. E os professores, para isso, eles são bons. Você pede contribuição, professor, mesmo ganhando pouco dentro da sociedade, porque a gente ganha pouco. Todo mundo sabe disso, o professor ganha pouco. Mas mesmo assim o professor contribui no bolso dele. A gente, final de ano, fazia de lanche um cachorro quente, cara, que cada menino comia 3 pães, 4. Mas muitas vezes a escola não tinha salsicha. Vinham os pães, mas a gente estava contribuindo. Então, outra questão muito importante, quando você tem bons professores, começa a dar informação. Alimentação não é só você comer quantidade, mas às vezes a gente tem que trabalhar a informação com os alunos. A gente tem dificuldade, tem aluno que não tem comida em casa. E a gente vai monitorando. Tem aluno que desmaia na escola, a gente sabe disso. E é a alimentação. Isso a gente tem no dia a dia. Mas a gente tem que ir trabalhando várias... eu, assim, quando eu lembro de alguns professores, eu fico feliz. Como eles trabalhavam com os alunos. E aquilo ali, a gente foi educando, vai educando também. Você come bem se você comer assim. Não é 10 copos de suco e 2 pratos desse tamanho que vai lhe alimentar. Não é encher a barriga naquele exato momento. Mas aí você vai trabalhando e você vai... E outra coisa, eu fiscalizava muito, e essa minha coordenadora no Seixas Dórias era enjoadinha. Viu? Os caras que entregavam merenda lá diziam, que mulher é essa? Porque quando os ovos chegavam, as caixas de ovos, ela dizia, abra todos, vamos contar as placas. E se deixar, é ruim. Pese a batata, abra o saco, derrame aqui para abrir. Não, essa batata eu não quero.
E graças a Deus. Aí né, comprei uma tem balança inspeção. digital. Vamos pesar. Você não pesa. Tem coisas que não pesa tudo, mas você tira a amostra. Tá correto. Se você tirou aqui. Aí o cara sabia. Aí eu tenho melancia. 4 melancia não. Aqui é 25 quilos. Eu quero 25. Eu não quero nem 30 e nem quero que você me entregue 15. É 25 Então quilos. tem esse lado, entendeu? Então, e você vai orientando também os pais. Mesmo as pessoas das comunidades pobres levam muita coisa ruim para a escola. Cheetos, que não alimenta. Alguns sucos que não alimenta. Então, a gente tem que ir lá falando, conversando com o professor que trabalhar. Menino, até eu brincar com nós, esse cheeto aí dá varize, viu? Tal, não sei o quê. E aí, alguns vão melhorando. Já levam uma maçã. Tal. É fácil? Não. Às vezes você consegue, às vezes não. Olha, professor, veja bem, eu costumo Mas- sempre dizer. Eu sou muito otimista na educação. Você vai ver. Não, mas tem que ser. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que Deus capacita. Cabe a nós deixarmos ser capacitados. Tem realmente professores, médicos que realmente, né, dependendo vestem a camisa e lutam realmente, né, por aquele juramento que ele fez. Eu estava citando aí boi ralado, não é boi ralado? É. A questão do boi ralado, minha gente, sim, todo dia, sim, peraí, você pode fazer um boi ralado com cuscuz, com macarrão, É verdade. basta usar a criatividade. É que nem aquela questão, mãe, o que tem para comer? Bife de olho grande. De novo, sim, faça um bife de olho grande, Tempere. diferente, tempere, É. tudo vai dar criatividade. Mas, professor, é o seguinte, hoje em dia, né, a gente vê que um número crescente de crianças autistas está realmente crescendo, né? Não somente no Brasil, mas no estado de Sergipe também. E o nosso amigo Clésio, quando ele sair, ele tem um filho adotivo e ele é especial. Aí ele pergunta assim, como o senhor vê a questão da inclusão nas escolas, especialmente no que diz respeito ao apoio às crianças autistas? Muitas vezes, elas não recebem a assistência necessária para seu desenvolvimento adequado. Quais medidas poderiam ser tomadas para garantir que essas crianças tenham o suporte necessário dentro do ambiente escolar? Boa pergunta. Uma pergunta excelente. Mas antes disso, eu queria mandar um abraço para 2 professoras do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Tem outras, mas agora eu só lembro dessas 2. Que é a professora Hermínia Cal e Rose. São 2 professoras que sempre me prestigiou na gestão. Tanto eu participei com alunos delas, no live, na época. Infelizmente não foi presencial, porque estava na pandemia. Como sempre me prestigiou no sentido de mandar alunos para estagiar na gestão. E fiz na pedagogia. E isso era ótimo, porque a gente conseguia mostrar a escola como um todo. Então são 2 professoras que eu, com muito carinho, eu mando esse meu abraço daqui. E dizer que muito obrigado pela contribuição dela para o meu desenvolvimento também na gestão. Se a gente analisar, eu lembro que eu criança, alguns alunos que a gente já estão adultos, estão até idosos, que a gente vê que é autista. Na minha época, lá no interior, a gente usava um termo até muito pejorativo. Fulano tem um filho doido, né? Sempre dizia isso. Mas era uma época assim, muito difícil da medicina. A medicina avançou, as tecnologias. Hoje tem acesso. E o diagnóstico hoje, ele se conseguiu avançar para chegar a esse diagnóstico. Vários especialistas dão diagnóstico. Os diagnósticos, eles não são tão fáceis, porque é uma coisa nova, no sentido de você formar os profissionais na área de saúde. Você formar médicos na área, você formar nutricionista, você formar psicopedagogos, você formar vários especialistas nessa área. Meu genro é psicopedagogo, trabalha com crianças.
Ele orienta, tem todo um processo com ele. E aí eu fiz um projeto no Seixas Dória, tinha um projeto lá, e até hoje Flávia, que era uma secretária de escola, mas era pedagoga, ela fez um trabalho, no Seixas Dória, que é algo fantástico, está nas redes sociais também. Eu não lembro agora o nome dela, mas o que ela fez no Seixas Dória emociona muita gente. E a gente leva a menina até o 3º ano que ninguém dizia que tinha condições de estudar e a escola acolheu. Uma palavra, é acolhimento. E esse ano, eu cheguei no meio de Mesquita e nós fizemos um projeto com um psicopedagogo que não tinha nada a ver com o Estado. O Estado tinha, mas um projeto nosso de acompanhamento, e o resultado foi muito positivo. Então, eu acho que ainda falta muito. Necessita de equipes multidisciplinares na escola. O que falta é isso. Tem o professor tem que ser orientado, o professor tem que receber informação, mas você tem que ter pessoas que conheçam. É algo novo e a gente tem que ter paciência enquanto for. Cobrar, lógico, um direito que a gente tem em qualquer coisa. Mas se precisa que haja mais investimento. Vem um concurso para a educação. Vamos fazer um concurso na área de psicopedagogia. As escolas têm que ter psicólogos, tem que ter psicopedagogo. Cada horário tinha que ter um psicopedagogo para acompanhar, dependendo do tamanho da escola. Eu estou dizendo que a experiência foi muito positiva lá no meio de Mesquita. Então, realmente, eu acho que está avançando esse processo, eu não tenho dúvida que eu venho acompanhando. É um processo que é difícil, como eu digo, é muito novo. A própria medicina, começa a psicologia, entendeu? A própria psiquiatria, todas essas áreas que estão envolvidas da saúde. Porque dentro da escola não é só o autista, não. Nós vamos encontrar uma variedade de às vezes, de transtornos que o aluno tem. E assim, nós vamos ver que é amplo isso. E às vezes se dá um diagnóstico que é autista e o aluno às vezes não é autista. Então, tem que ter um acompanhamento por uma equipe, e isso não vai ser uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Agora me pergunta, eu faço aqui um questionamento. Aí o senhor disse que teve um modelo exemplar no Seixas Dória, agora mais recente no Neide, não é isso? Foi um projeto particular. Então, o Seixas, eu fiz um convite, a menina foi. Hoje ela é do Estado, no caso ela é do Estado, e ela ficou, eu dei todo o apoio, demos uma sala, e foi um acompanhamento excelente. É um exemplo para ter em outras escolas. E no caso do Neide, foi um projeto do professor Hernando, enquanto gestor. Certo? Sim, mas aí eu te pergunto o seguinte, e o público ouvinte também pode questionar. E por que esses 2 projetos que deram resultado, que deram certo, a Secretaria de Estado da Educação não tentou levar para outras escolas? Olha, tem outras escolas que faz, a gente sabe, eu dei esse exemplo, certo? Mas nós temos outros gestores que têm alguns trabalhos. A própria Secretaria tem um projeto, nesse sentido que eles têm assistente social e psicólogo, mas é de um acompanhamento, de monitoramento e tudo. Mas eu acho que há uma necessidade, é o que eu acho, de inserir o psicopedagogo dentro da escola, no chão da escola. Não somente a rede estadual, como municipal. E particular. E particular. Que às vezes não tem. Entendeu? Porque às vezes a gente fala da escola pública, mas a rede particular também não tem. Precisa disso. Entendeu? Então, assim, porque esse diálogo com o psicopedagogo, ele é muito importante como psicólogo,
Porque muitas vezes todo mundo agora quer fazer a prova, como é que a gente diz? Agora esqueci o nome, saiu da cabeça. Uma prova, não dizer especial, mas eu vou dizer o que é. Eu vou tentar lembrar. E às vezes o aluno não precisa, porque ele está em um grau de evolução já. E é ele fazendo a prova dele comum. E ele vai, mas às vezes a família, como ela não compreende, ela pede que se faça a prova. Capacidade, né? Não, é uma prova porque o aluno é onde está. Tem alunos que ele não consegue identificar determinados códigos. Então ele está inserido dentro da socialização da escola. A escola vai socializar ele, é muito bom, mas ele precisa fazer algo diferente. Um exemplo, química, física, lá no ensino médio. Às vezes ele não consegue acompanhar. E no fundamental, às vezes o aluno acompanha bem matemática, mas não acompanha português. Às vezes ele não consegue. Mas quando ele tem uma orientação de perto, de um psicopedagogo, certo? E vai ter os psicólogos acompanhando. Às vezes tem a necessidade de ter também um psiquiatra acompanhando esse aluno. Então a gente vê que o aluno ele evolui dentro do processo intelectual dele. Ele consegue provas adaptadas também. É a adaptação da prova. Não é a prova especial, não, é adaptada. Então aquela prova ele tem que ser adaptada ao aluno. Então, mas eu acredito que falta isso nas escolas, equipe multidisciplinar. E eu, assim, pesquisando no Brasil, o Ceará avançou muito nisso. Olha, entendeu? gente, O Ceará tem equipes de escola multidisciplinar fantásticas. O Ceará avançou em muita coisa. infelizmente, eu costumo dizer, o que é bom dura pouco. Aí você a gente vai chegar ao final do nosso programa. Eu quero agradecer ao professor Hernani pela gentileza. Uma senhora aula sobre gestão escolar, sobre como lidar com determinados temas. É uma pena que o programa é somente de 1 hora, mas a oportunidade não vai faltar para que ele retorne aqui. E vamos às considerações finais, lembrando, certo, que o nosso Clésio, ou Kel Menezes, ele não pôde realizar o programa comigo, porque ele precisou sair, né, por uma boa causa, porque vem aí o 106º banquete do senhor do falecido meu padre Enaldo, qual o Kel, filho adotivo, e ele está colocando, né, avançando com esse projeto. Dia das Mães vem aí, independente se você tem mãe ou não, quer ver uma mãe sorrir, então faça sua doação. O contato vai aparecer aqui embaixo na tela, aí você pode doar cesta básica. Se você tiver um brinquedo que esteja em perfeito estado, né, traga também, porque muitas das vezes, né, a gente está distribuindo com as mães, aí tem a criança ali chorando, mãe, eu quero um brinquedo também, né? O dia é das mães, né? Traga roupas seminovas, pode ser. Então, Dia das Mães está chegando e o Clésio pede a sua colaboração, como também é o seguinte, você que é cantor, independente de ser profissional, ser amador, você que é dirigente, né, de alguma associação, de alguma entidade, que é professor, você tem um projeto para mostrar o nosso programa Make in Roça, está aqui para poder mostrar o seu trabalho. Você não vai pagar nada. Ah, eu não tenho como chegar até vocês. Pronto, ligue para a gente e se você não puder, eu costumo dizer o seguinte, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Aí você liga e a gente vai até você. Mas, professor Hernani, meu muitíssimo obrigado, né, em meu nome, em nome de Clésio, e vamos às considerações finais. Primeiramente, eu queria, rapidinho, parabenizar o que a Educação São Cristóvão fez. Como eu digo, precisa melhorar, precisa, mas dê um salto qualitativo. E a gente, todo mundo soube o que aconteceu. Então, isso a gente tem, é bom, nesta dupla, dentro da educação municipal. Queria agradecer a vocês, pessoas maravilhosas, de ter essa oportunidade de a gente falar um pouquinho, né,
dizer ao nosso público que eu gosto de falar de gestão e dizer que tudo na vida da gente é um aprendizado. Hoje eu aprendi muito. Né? E dizer que estou muito feliz de passar uma mensagem dessa e dizer que a gente deve acreditar na educação e acreditar naquilo que transforma a sociedade. Muito obrigado. E eu me lembrei agora de uma coisa que eu esqueci de dizer. Esse cidadão aqui, certo? Apesar de que é torcedor de Confiança, mas é um sofredor que nem eu. Ah! Como? Ele é um sofredor. Olha aqui, olha. Torce pelo Botafogo. Infelizmente, nós sofredores. Eu sou campeão da Libertadores. Nós somos campeões da Libertadores do Brasil e queremos, né, que o bi realmente aconteça. Mas, seja o que Deus quiser, próximo programa estaremos aqui. Paz e bênção para vocês. Um grande abraço e vamos na fé.